Olá, eu sou o professor Dr. Antônio Juliano Breiner, sócio proprietário do Laboratório Breiner, em Três Pontas, Minas Gerais, onde atendemos a Santa Casa e a população em geral há 28 anos. Sou também professor do curso de Medicina da Unifenas, Alfenas, Minas Gerais, professor titular de Microbiologia, onde estou há 14 anos nessa universidade. Hoje nós vamos escolher um assunto muito interessante, muito polêmico, sobre os antimicrobianos da classe dos quinolonicos. Esses quinolonicos são os antibióticos hoje com o maior número de representantes. São diversos tipos de antibióticos. Eles têm produzido muita discussão quanto a efeitos colaterais e o aumento de resistência bacteriana a essas drogas. O início dela foi por acaso, né? Também. Em 1962 foi com o trabalho com a cloroquina, uma das substâncias derivadas da cloroquina era o ácido nalidíxico. E esse foi observado que esse tinha propriedades antibacterianas. E com isso foi o início dele como antibióticos. Posteriormente, no final da década de 70, início de 80, eles começaram a modificar a estrutura. Observem que foi acrescentado um flúor na posição 6. Então, esses outros, norfloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina e outros, são chamados fluoroquinolonônicos, porque o quinolona é a quinolona, acrescentado do flúor, e com isso melhorou muito o espectro de ação. A atividade bactericida dos quinolonicos se deve ao impedimento pelo antibiótico da DNA girase e a topoisomerase 4. Esse antibiótico ele impede a conformação correta do DNA bacteriano. E com isso não se consegue sintetizar proteína, o que é importante para a bactéria. Quanto à classificação, é muito complicada, porque vários autores, cada autor coloca um tipo de classificação. Nós escolhemos essa, dividindo em 5 gerações. Os que estão em azul são aqueles que são mais utilizados na clínica médica. Primeira geração, ácido nalidíxico e ácido pipemídico. Segunda geração, norfloxacino. Terceira geração, ciprofloxacino, pefloxacina, ofloxacina, lomefloxacina, o uso disparado aí da ciprofloxacina. Quarta geração, levofloxacina e gatifloxacina. A gatifloxacina foi proibida, não está mais em uso devido a problemas em pacientes diabéticos. O ácido pipemídico, ano passado, em agosto do ano passado, o Pipurol, né? Ele foi suspenso pela Anvisa. E a quinta geração, moxifloxacino e gemifloxacino. O ácido pipemídico, como eu disse, foi suspenso, o Pipurol. O ácido nalidíxico é usado. Porém, o uso dele está sendo muito restrito, estão deixando de receitar. Por quê? É um antibiótico que atua somente em gram-negativo, em alguns gram-negativos, não em todos, indicado para infecção urinária baixa. Nós temos vários outros antibióticos superior ao ácido nalidíxico. Segunda geração, norfloxacino. O norfloxacino, que é o antibiótico de segunda geração, ele já tem um átomo de flúor, tem uma maior potência, né? Também usado para cistites, utilizados para enterobactérias. Esse antibiótico, apesar de ser usado para infecções urinárias, também pode ser usado para infecções intestinais, né? Mas a gente observa que o uso dele é mais restrito para infecções urinárias. Não se deve utilizar para outro tipo de infecção sistêmicas ou teciduais. Aqui nós temos a quinolona de terceira geração mais utilizada, aqui que é o ciprofloxacino. Esse ciprofloxacino ele tem ação contra gram-negativos e Pseudomonas aeruginosa. De todos os quinolonicos, é o que tem melhor atividade contra a Pseudomonas aeruginosa. Porém, o uso maciço dele
está fazendo com que cepas resistentes permaneçam infectivas. Isto é, seleciona-se a bactéria. O antibiótico ele seleciona, né? As suscetíveis são eliminadas, as resistentes permanecem e essas vão aumentando, sendo distribuídas na comunidade, né, através de infecções cruzadas, e isso faz com que nós tenhamos já várias pseudomonas aeruginosa resistentes a ciprofloxacino, mas deveria ser usado com mais parcimônia, com mais qualidade, para ser usado em casos necessários. Tem atividade contra gram-positivos, Staphylococcus aureus, por exemplo, boa ação contra clamídias, contra micoplasma, porém, observem isso, não tem ação quase nenhuma contra o pneumococo e nem anaeróbios. Pneumococo. Então, esse pneumococo é o Streptococcus pneumoniae, que causa uma grande quantidade de pneumonias. Porém, o ciprofloxacino não é indicado. Portanto, para pneumonias, o ciprofloxacino não deve ser utilizado. E nós observamos o uso de ciprofloxacina para pneumonias. Muito bem. Há uma discussão muito grande quando usar o ciprofloxacino. Então, deveria ser guardado para infecções, por exemplo, pelo Staphylococcus aureus resistente à meticilina ou resistente aos beta-lactâmicos. Aí sim, usar o ciprofloxacino em infecções de pele, infecções de tecidos, gram-positivo pelo Staphylococcus aureus. Porém, ele não tem boa ação contra os streptococcus. Então, nós devemos ter muito cuidado no uso do ciprofloxacino. Além disso, como é um quinolonico, nós devemos ter cuidado no uso dele em doenças infecciosas intestinais causadas pelo Clostridium difficile, que causa colite pseudomembranosa, devido ao uso maciço ou de antibióticos em geral. Não que seja maciço, mas, por exemplo, qualquer antibiótico pode modificar, destruir a microbiota intestinal e o Clostridium difficile aflorar nesse local, causando processos infecciosos. Se você for tratar com ciprofloxacino, esse Clostridium difficile, o que vai acontecer? Ele vai produzir mais toxinas. E produzindo mais toxinas, ele vai piorar a situação. Outra coisa que eles colocam em relação ao ciprofloxacino é que ele desreprime determinados genes de determinadas bactérias produtoras de substâncias que destroem antibióticos. Por exemplo, muitos Staphylococcus aureus, quando se usa o ciprofloxacino e é reprimida a produção de beta-lactamase por essas bactérias, o cipro desreprime esse gene e a bactéria passa a produzir beta-lactamase. Então, é um antibiótico hoje largamente utilizado. Porém, devemos ter cuidado. Em mulheres grávidas, é proibido. Mulheres amamentando, não se deve usar. Em crianças, não se deve usar. E pacientes que começam a tomar e começam a queixar de tendinite, deve ser suspenso imediatamente. Em animais, hoje está muito usado tanto o ciprofloxacino quanto o enrofloxacino em animais. Cuidado com animais em crescimento, né, animais novos, porque pode causar lesões graves nos tendões desses animais. E em humanos, também, mesmo em adultos, observa-se esse efeito colateral. As indicações do ciprofloxacino: pielonefrite, prostatite, diarreias infecciosas, otites, pulmão com DPOC, fibrose cística. É muito importante observar que para fibrose cística ele deve ser usado. Por quê? Porque ele atua contra a Pseudomonas aeruginosa e uma das bactérias mais graves na fibrose cística é a Pseudomonas aeruginosa. Bronquiectasia, profilaxia em neutropênicos, paciente com baixa de leucócitos polimorfonucleares, e doença meningocócica, segunda escolha. Nós temos drogas melhores para profilaxia. Por exemplo, a rifampicina é muito melhor do que o ciprofloxacino. Aqui nós temos a de quarta geração,
que é a única representante, que é a levofloxacina, já que a gatifloxacina foi excluída desse grupo por distúrbio de glicemia em alguns pacientes. Essa droga, a levofloxacina, ela é espetacular, principalmente para infecções respiratórias. Por quê? Ela atua muito bem nas bactérias atípicas, micoplasma, clamídia, legionela. Em ureaplasma tem uma atividade um pouco melhor contra gram-positivos, né? Então, penetra bem no sistema nervoso central, tem um espectro contra pneumococo, contra hemófilos. Então, entendo que a levofloxacina ela tem um mecanismo de ação muito bom e deve ser indicada em infecções do trato respiratório inferior e superior, infecção de peles e tecidos moles, doença sexualmente transmissível, com exceção, com nenhum quinoloônico tem boa atuação contra a sífilis, treponema pálido, não deve ser usado. Infecções do trato urinário, infecções intestinais. Eu coloquei essa interrogação aqui porque todo mundo acha que infecção intestinal tem que dar antibiótico. Vamos discutir isso, vamos ver as recomendações da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia para o uso de antibióticos adequados em infecções intestinais, que muitas delas é autolimitada, deve-se hidratar o paciente e cura-se espontaneamente. Isso tem que ser discutido muito bem, o uso de antibiótico em infecções intestinais. E infecções osteoarticulares também deve ser usada. Nós temos agora, na última geração, na quinta geração, a moxifloxacina e a gemifloxacina. Ambas não atuam bem em pseudomonas. Tem uma maior potência contra gram-positivos também, que já melhora a ação dela. Porém, o preço é um pouco salgadinho. Então, nós devemos ter que tomar cuidado aí com o uso desses antibióticos. Aqui nós temos os principais quinoloônicos e fluoroquinoloônicos, a via de administração, a partir do ácido nalidíxico e a norfloxacina via oral, a cipro vai via oral também, e IV. A partir daí, a levo tem via oral e intravenosa, moxifloxacina via oral e intravenosa e a gemifloxacina só via oral. Nós temos que observar o intervalo em horas. Observe que a levofloxacina é uma quinolona que pode dar um comprimido dia. Quanto melhor o tempo de espaço entre um comprimido e outro, e ele mantendo seus níveis séricos, seus níveis bactericidas, é muito melhor, é muito mais confortável para o paciente que toma. Então, nós falamos sobre quinolonas. Obrigado por sua atenção. Quer discutir, quer perguntar alguma coisa, profbrainer@hotmail.com. Temos o blog lá, você pode acessar, professorbrainer.blogspot.com. Então, agradeço novamente sua atenção e até a próxima.